O que eu entendo em relação a essa questão do pedido, né? Então, vou fazer uma revisão rapidinho de novo. Então, endereçamento para o juiz na petição, Justiça Federal ou Justiça Estadual, ou um ou outro, né? Então, eu escolho qual é o juiz de acordo com a matéria, né? Aí, juiz escolhido, agora vem autor e réu, né? Aí vem causa de pedido, 2 momentos: aquele momento analítico histórico, contando os fatos, primeiro momento; segundo momento, as consequências destes fatos que geram a consequência que vai me gerar o quê? O pedido, né? Esses 2 momentos estão na causa de pedir, que é a narrativa, chamado de fatos e fundamentos, né? Os fatos, a história, e os fundamentos jurídicos, as consequências jurídicas dessa história. Eu dei o exemplo do divórcio, né, em relação a essa questão. E agora, né, com a causa de pedir, vem, portanto, o pedido. E no pedido, né, eu tenho o pedido imediato e tenho o pedido mediato. Pedido imediato, pedido contra o juiz, né? Eu peço primeiro para o juiz: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, né, primeiramente, né, preliminarmente, né, não é preliminar o termo correto, né, mas venho requerer seja recebido, né, a presente petição, o presente pedido, né, a petição inicial ou exordial, né, atentos e atendendo às condições da ação, portanto, dentro dos requisitos necessários que a lei exige, assim tendo a procedibilidade necessária, jurídica, adequada, requer o prosseguimento. Ponto. Esse é o pedido imediato. Nós falamos disso na aula de ontem, pedido imediato contra o juiz, mas eu não expliquei, né, o pedido imediato. Vamos falar disso agora, é o tema da aula de hoje, condições da ação. Só para voltar lá e adiantar aqui, o segundo pedido, que é o pedido mediato, depois de atendido o pedido imediato, que são as condições da ação, só depois de atendido as condições da ação, só depois de atendido o pedido imediato contra o juiz, nós passamos para o segundo momento, que é o pedido mediato. Se a ação houver condições para prosseguir, as condições da ação forem preenchidas, são 3 condições, forem preenchidas, só depois que essas 3 condições forem preenchidas, né, é que nós teremos aí a procedibilidade. Aí o juiz analisará o pedido mediato. Qual é o pedido mediato, pessoal? É a mediação do conflito. Pedido mediato é a mediação do conflito. Ah, professor, eu estou me confundindo aqui, imediato, mediato. Imediato é o primeiro pedido que se faz contra o juiz, imediatamente, que o juiz analise a minha petição, dizendo se ela é válida ou não, né? Ah, ela é válida, ok, eu aceito. Aí dá um despacho do saneador, defiro a petição, preenchidas as condições da ação, preenchidos os requisitos legais, cite-se o réu. Pronto, esse é o despacho do saneador, dizendo que preencheu as condições da ação. Segundo pedido mediato. Qual é o pedido mediato? É o bem da vida. Lembra do bem da vida? Falei do bem da vida. Professor, mas que história é essa de bem da vida? Você não falou isso? Não falei. O bem da vida é o pedido na petição da parte do autor contra o réu, né? Então, se for uma ação de alimentos, qual é o bem da vida? Os alimentos, né? É o que eu estou pedindo, os alimentos. Se for um divórcio, o divórcio é o bem da vida. Se for uma ação de ressarcimento de danos materiais e morais, o bem da vida são os danos materiais e morais. Então, o pedido imediato contra o juiz: requeiro Vossa Excelência que, atendido às condições da ação, recebam o meu pedido. Aí vem o pedido imediato agora o imediato, né? Requeiro seja ressarcido em danos materiais e morais face a todos os fatos supra-elencados na narrativa inicial, acima descritos, acima elencados, né, de acordo com as evidências, de acordo com as provas. Então esse é o segundo pedido, que é o mediato. Primeiro pede para o juiz receber, baseado em quê?
direito constitucional de petição. Todos, qualquer pessoa, em qualquer situação, pode fazer uma petição. Ah, professor, como assim? Direito de petição constitucional. Todos têm direito a pedir. Agora, se vai ser atendido ou pedido, aí é outra história. Mas o pedido, o direito de entrar na justiça, de ingressar no judiciário, pedir a tutela, pedir a proteção do Estado, esse é constitucional, sagrado, como se diz, né? Então, eu tenho o direito de pedir. É sagrado eu pedir, né? Requerer o meu interesse na justiça, ou a minha situação que eu... Oi? Boa noite. Quer dizer que o Leandro está tentando entrar. Ah, obrigado por me avisar. Aí eu começo a falar no vejo, pronto, já coloquei. Tinha que ser automático isso, né? Mas tá bom, deu certo. Deu certo? Deu. Jóia, deu certo. Então, nessa situação do pedido imediato, né, eu peço para o juiz e o juiz verifica as condições da ação, ok. No pedido imediato, né, o juiz ele entende, no pedido imediato, ele entende que agora preenchidas as condições da ação, agora o juiz entende que vai se analisar agora quem tem direito ou não, em uma ação de conhecimento, ou em uma ação de execução, ou em uma medida cautelar, né, com pedido liminar ou não, ou numa ação monitória, dentro da classificação das ações. 4 ações. Tranquilo? Então, pessoal, fiz aí um breve resumo de tudo o que foi falado ontem. Parece complexo e vai piorar, não é? Por quê? Porque as condições da ação estou brincando, porque as condições da ação elas entram nesse primeiro pedido imediato, não é? Eu poderia escrever aqui no quadro, mas eu acho que vocês não vão nem conseguir ver, acho, né? Não vou escrever não, mas não é difícil compreender, tá? Pensa no pedido para o Estado juiz. Pensamos no pedido para o Estado juiz como uma carta, né? Vamos pensar como uma carta. Então eu tenho uma carta, né? Então eu tenho um papel em branco. Quem é o juiz? Federal ou estadual? Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito federal. Quando que será um juiz de direito federal? Quando envolve entes da União. Isso aí nós vamos detalhar depois com mais calma, né? Mas entes da União, o INSS, é uma autarquia, né, do governo federal, é o INSS. Se envolver deputados, senadores, ontem o Nádio perguntou, né, sobre questões de reintegração de funcionário público. Para reintegrar funcionário público, se o funcionário for da União, Justiça Federal, né? Se o funcionário não for da União, Justiça Estadual. Depende, né? Depende. Recentemente, né, eu estava ouvindo aqui a Voz do Brasil, né, vindo aqui para a faculdade, e aí teve a notícia de que houve um bloqueio de valores em relação a um estado aí, acho que do norte, né, por conta de desvio de verba pública, né? Qual é a justiça que faz esse bloqueio? Justiça Federal, verba pública, verba da União para o Estado. Então, primeiro momento, nesta carta eu endereço para o juiz federal ou estadual, ponto, né? Aí eu venho, autor e réu, né? Se é a justiça, se é o Ministério Público Federal, né, atuando aí na questão do bloqueio, né, ele pode vir como autor em algo aí, vamos dizer assim, requerendo os bloqueios, né? Contra quem? Contra os governadores. Eu não sei se a notícia é essa, eu ouvi muito por cima, assim, dirigindo, né? Mas é um caso. Nós vamos simplificar. INSS. Eu quero requerer a minha aposentadoria, tá? Por idade, preenchendo os requisitos, né? De idade. Vamos imaginar que é uma aposentadoria baseado na idade de 65 anos de idade para homens, né?
60 mulheres, 65 homens, e quais são os requisitos para a aposentadoria? Contribuição mínima de 15 anos ou 180 contribuições e além dessa contribuição de 15 anos, 15 anos e a idade, né? Então 65, contribuição de 15 anos, na carteira ou na guia da Previdência Social. Então, além desses requisitos, né? Agora vamos fazer o pedido para o Estado juiz. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito federal. Por quê? Porque é uma ação minha contra o INSS para liberar a minha aposentadoria. Simples assim, tá? Estou dando um exemplo bem simplesinho, né? Estou abreviando muita coisa para ficar fácil, claro, o entendimento. Então eu peço para o juiz federal, porque é uma matéria de direito federal, porque envolve o INSS, que é uma autarquia do governo federal. Pronto, eu contra o INSS, né? Peço para o juiz federal, autor, eu, réu, INSS, requerimento de aposentadoria, eis o pedido, né? Eis a ação. Dos fatos e dos fundamentos. Agora entramos na causa de pedir, matéria de ontem, causa de pedir. Neste primeiro momento eu digo que, né, com X anos de idade, com 20 anos de idade, com 18 anos de idade, com 15 anos de idade, com 30, comecei a contribuir para a Previdência Social de acordo com a GPS, as guias da Previdência Social, ou de acordo com o registro em CTPS, Carteira de Trabalho Profissional, né, e de Seguridade Social, a carteira de trabalho, né, que nós conhecemos, que hoje não é mais papel, hoje também é digital a carteira de trabalho, desde, salvo engano, novembro ou dezembro de 2019 houve essa mudança e a carteira é digital, né? Então, de acordo com a carteira digital, somadas as guias da Previdência Social, ou um ou outro, ou os dois, eu faço as provas, as evidências do meu pedido, na causa de pedir, eu faço as evidências na causa de pedir, contando a história toda, dizendo eu tenho direito. Mas eu me dirigi à agência do INSS, dei entrada no requerimento administrativo e me foi negado, dizendo que faltavam contribuições, que tais contribuições não constavam do sistema ou não foram reconhecidas, né? E aí eu conto essa história de que eu tenho direito, que eu tenho 15 anos de contribuição, mas o INSS não reconheceu. Consequência disso, aí vem o segundo momento da causa de pedir, consequência disso é que eu estou prejudicado, que eu tenho direito a me aposentar e eu não me aposento. Então eu quero a aposentadoria e eu digo que eu fui na agência, que eu tenho interesse de agir contra o INSS que não me concede a aposentadoria, né? Esse meu pedido está embasado numa legislação 8.212, 8.213, né? As legislação, mais as alterações que tiveram recentemente, né, para o INSS. Então eu digo que o pedido está embasado na lei, eu tenho as evidências do pedido e as consequências que eu estou prejudicado, que eu poderia estar aposentado e não estou. Parte análise histórica, consequências é que eu não aposento. Pedido, agora vamos para o pedido, agora entra as condições da ação. No pedido imediato, o pedido contra o juiz é que se aplica e se verifica as condições da ação. O imediato é a intermediação do juiz depois que ele aceita com o INSS. Então o juiz aceitou o pedido, agora ele vai intermediar a ação entre eu e o INSS. Está claro isso? O juiz aceitou as condições da ação, agora ele vai intermediar entre eu e o INSS. Já vou falar das condições da ação, não falei ainda, né? Só estou dizendo que, né, juiz federal, autor eu, réu e INSS. Fatos históricos, consequência, aí viemos para o pedido. No pedido imediato contra o juiz. Receba, senhor juiz, preenchidos os requisitos. E aí, pedido imediato, segundo momento e último momento, que aí é eu contra o INSS, estando tudo em ordem para correr, para tramitar a ação. Ponto. Vamos às condições da ação agora, que entram no pedido imediato contra o juiz, antes da ação correr contra o INSS. Então eu faço a minha petiçãozinha, né? Faço a petição, excelente senhor doutor juiz de direito federal, né? De uma das varas ou comarcas, né? Varas
da comarca, depende do local, né? Nos 27 estados brasileiros são comarcas, no Distrito Federal é região administrativa, não é comarca. Então, mas juiz federal, certo? Autor, eu, réu e INSS, ação de requerimento de aposentadoria por idade, né? Causa de pedir, que é os fatos e os fundamentos, em 2 momentos, pedido imediato. Bom, pessoal, falei, revisei, falei 2, 3 vezes a mesma situação, a mesma coisa, revisando toda a aula de ontem, porém com uma diferença, né? Hoje vocês, né, tudo que foi falado, eu acredito que vocês compreenderam com maior facilidade, porque foi organizado as ideias já passadas anteriormente. Agora, quando chega nesse momento de pedido imediato contra o juiz, eu vou até colocar no chat aqui, ó, pessoal, imediato é o número 1, contra o juiz. Professor, mas é contra o juiz por quê? Porque eu peço para o juiz receber a ação, e ele pode receber e pode não receber. Receber, na verdade, ele sempre vai receber, o termo correto é, ele sempre vai receber. Agora, se vai haver procedibilidade, se você escrever certo, não, na hora de digitar que sai errado, procedibilidade, tá, ok. Então, se vai haver procedibilidade, aí depende das condições da ação. Quiserem anotar, vamos para as condições da ação. São 3, né? Para que o juiz aceite a ação, para que haja se fosse aquela, né, de teste, né, objetiva, com opções, a pergunta seria assim: para que haja procedibilidade, né, jurídica da ação, né? Quais são os requisitos? 3 requisitos, né? Que são as condições da ação. Número 1, possibilidade jurídica do pedido. Número 1, possibilidade jurídica do pedido. Essa é a condição número 1. O pedido tem que ser possivelmente jurídico. O que é a possibilidade jurídica do pedido, né? E quando ele não é possível, juridicamente falando, vamos fazer o exemplo inverso, vamos começar o conceito pelo contrário, né? Quando que não é possível aceitar o pedido, possibilidade jurídica do pedido. Quando que não é possível aceitar o pedido? Não será possível aceitar o pedido quando não há previsão em lei, ou quando há uma vedação legal. Às vezes não há previsão, né? E aí, se não há previsão legal, não tem como, não há possibilidade jurídica do pedido. Eu ia falar o exemplo que eu gosto de dar, mas que o pessoal não gosta, não aceita esse exemplo, né? Comprar um terreno na Lua, né? Comprar um terreno em Marte, né? Mas antigamente se falava isso, o pessoal dava risada na faculdade. Agora existe a possibilidade de se comprar sim passeios, né? Pela SpaceX, né? De Elon Musk, tem essa possibilidade, né? Mas não há previsão legal que regulamente essas questões, pelo menos aqui no nosso país, né? Então a possibilidade jurídica do pedido, né, dependendo da situação, pode se tornar isso inviável, mas isso não é o caso, né? Então, quando eu falo de vedação expressa em lei, eis o ponto: vedação expressa em lei. Agora vem um outro exemplo clássico para a vedação expressa em lei. Pessoal, jogo do bicho é proibido. E eu já dei esse exemplo em outras turmas, eu não sei se eu dei aqui, mas eu acho que eu já falei. Se eu não falei, vamos repetir o exemplo, que é o clássico. Os doutrinadores gostam desse exemplo, né? O jogo do bicho, ele é vedado, né? Existe uma vedação legal para o jogo do bicho, né? Assim como existe também a vedação legal para uso de entorpecentes, né? Eu não posso comprar ali né, onde vende entorpecentes, em qualquer lugar que vende entorpecentes, eu não posso comprar, e aí chego em casa, abro ali o quadradinho, né, de chá, aí o chá é cocô de cavalo. Aí eu vou reclamar. Vou reclamar. Peso, faço uns testes, etc e tal, e entro na justiça para fazer reclamação em relação a esta questão. Existe uma vedação expressa em lei. Qual é a vedação? 11.343
de 2006. Que lei é essa? Lei de prevenção de tóxicos e entorpecentes, né? Proíbe o uso de entorpecentes, proíbe o uso, né, de entorpecentes que estão na lista do CISNAD, né? Dentre estes, o que eu estou falando agora, né? No caso do uso da cannabis sativa, é proibido a venda, é proibido o uso, portanto existe uma vedação expressa em lei, né? E se está estragado, azar de quem comprou estragado ou comprou enganado, ou por quê? Ficou claro? Quando eu faço o pedido contra, olha só, agora está clareando, né? Pedido imediato. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, né? Quero que receba a minha petição, porque direito de pedir eu tenho, mas eu não posso pedir algo juridicamente impossível por vedação expressa em lei. Pedir, por exemplo, não é, contra aquele que me vendeu a droga estragada, ou errada, ou enganada, ainda alegando em defesa do consumidor, como se fosse uma medida expressa em lei. Então, o pedido formulado pelo autor inicial, né, se contém vedação expressa em lei, né, não haverá possibilidade jurídica de atender esse pedido e o Estado juiz negará por conta de não haver procedibilidade face à impossibilidade jurídica de atender o pedido. É isso, né? Um exemplo ruim e bom ao mesmo tempo, que fica fácil entender, né? Eu gosto desse exemplo porque é fácil entender que eu não posso brigar na justiça com o traficante dizendo que a droga está estragada, né? Pó de mármore, comprei, é pino, fala? Não, tem um nome, Eppendorf, comprei 10 Eppendorfers, né? Comprei 10 Eppendorfers, e aí era pó de mármore com cafeína, com ketamina, com... tem tanta coisa, né? Tem tanta coisa. No Nordeste lá, no Norte, né? No Norte lá saiu uma reportagem, né? E o cara tava vendendo isso. Eu não estou inventando não. O cara tava vendendo isso, né? Essa mistura aí, como se fosse cocaína. Ele vendia essa mistura. Quando ele foi preso, né? Porque denunciaram ele, o pessoal que comprou não gostou, denunciou ele. Quando ele foi preso, ele falou: não é, pode fazer o laudo aí que não é cocaína, não é? E aí o que aconteceu? Se não é cocaína, não está na lista do CISNAD, então, né, de acordo com o laudo, a droga não é droga, e não sendo droga, não constando na lista do CISNAD, a apreensão é ilegal. E ele saiu. Existe isso aí, esse caso. Não sei qual é o estado do Norte, não, mas lá tá desse jeito, né? Isso é mais um 71 do que um traficante, né? Um estelionato do que um traficante. Mas a ausência da vedação expressa em lei é que proíbe a possibilidade jurídica do pedido. Ninguém pode reclamar, não tem como reclamar, não tem como fazer isso. Vocês entendem isso? Por que eu estou dando esse exemplo tão estranho assim, falando dessa maneira? Parece que não é uma realidade, mas é uma realidade, né? Mas eu não posso reclamar disso se eu for enganado, porque não há possibilidade jurídica para se pedir isso. O exemplo que eu nem saí de falar 3 vezes e não falei é o do jogo do bicho, né? O jogo do bicho, ele parece uma coisa tão trivial, tão corriqueira, né? O jogo do bicho, ele nem está no Código Penal, o jogo do bicho. Na verdade é uma contravenção, que é um delito menor, né? Que nem pode ser chamado de delito. Contravenção é contravenção, delito é delito, né? Do delito e das penas, né? Como dizia Beccaria, do crime, né? Tratado e apenado, né? Com uma situação diferenciada dentro da criminologia do Código Penal, é uma situação. A contravenção é menor, muito menor, né? Na contravenção, o jogo do bicho é uma contravenção, né? O que acontece? Existe uma vedação expressa na lei de contravenções, vedando o jogo do bicho, para que não se faça o jogo do bicho, para que não se utilize da prática do jogo do bicho, que é comum, muito comum. Pessoal, não sei qual é o entendimento de vocês a respeito disso, mas, por exemplo, no interior de São Paulo, eu morei muitos anos lá, é comum nas padarias se vender o jogo do bicho lá, né? Na porta das padarias. E eu lembro que uma vez eu fiz um joguinho, né? Aí eles pegam um papelzinho assim, ó, né? Corta o papelzinho, tal, preenche o número, fica metade para ele, metade para você, né? E aí depois você confere lá, né? Aí tem vários prêmios, relógio, dinheiro, frango assado,
Eu ganhei vários frango assado, né? E jogava um jogo, um númerozinho ali e tal, né? Mas qual é o exemplo? Parece tão normal isso, parece tão trivial e corriqueiro, e mas existe uma vedação expressa. Se por acaso eu for receber um jogo do bicho que eu ganhei e o bicheiro não me pagar, a banca não me pagar, eu posso ingressar no judiciário contra ele? Essa é a pergunta. Posso? Sim ou não? E aí, doutores e doutoras? Direito constitucional de petição. Eu posso pedir. Agora, de acordo com as condições da ação, aí vocês estão corretos, né? Porque confunde, né? Vocês estão corretos. O direito constitucional de petição, sempre eu vou ter, sempre. Eu posso em qualquer situação pedir, né? Mas não seria atendido. Será negado o meu direito de pedido por conta de não preencher a primeira condição da ação, que é a possibilidade jurídica do pedido, baseado na vedação expressa em lei ao pedido formulado pelo autor em sua inicial. Qual é o pedido formulado? Eu digo que ganhei e não recebi e faço o pedido contra a banca, né? Que é o pedido imediato, não imediato, né? Então, mas aí eu faço esse pedido, faço a narrativa, falo das consequências, né? E tudo, uma petição toda, né? Certinha ali, do ponto de vista, do meu ponto de vista, né? Mas o Estado entende que é uma vedação expressa, então a possibilidade jurídica do pedido não estando atendida, então a primeira condição da ação não atendida, gera uma impossibilidade, né, de não proceder. Ou seja, não haverá procedibilidade, que foi o que eu falei no início da aula. O que é a procedibilidade? São os outros procedimentos, os outros atos processuais que me levarão a uma sentença. O conjunto de atos que me levarão a uma sentença, né, é a procedibilidade, né, que é o processo, e este processo me levará a uma sentença. Pedido de reconhecimento de união estável, quando uma das partes é morto, também inflige essa condição. Então, quem está perguntando aqui? Vamos ver, que eu não estou conseguindo ver aqui. Acho que é a Ludmila, né? Tá, é isso mesmo? Né? Sou eu, Larissa. Ah, tá. Não, a pergunta foi a seguinte, porque união estável, no caso, reconhecimento de união estável, quando um dos requerentes, na verdade, um é vivo e está querendo reconhecimento de união estável com uma pessoa que já morreu. Você consegue reconhecer uma união posterior, mas não uma união atual. É impossível, porque a pessoa está morta, não há uma união. E essa impossibilidade que eu estou perguntando se enquadraria dentro dessa possibilidade jurídica do pedido. Entendi. A pessoa morta não pode contrair núpcia. Entendi. Ou fazer contratação. Seria isso ou não? E tem um detalhe aí, né? Vamos dizer o que acontece. Você conhece até a data do óbito. Essa afirmação que foi colocada por último aqui do Leandro, isso, né? Reconhece-se até a data do óbito. É isso que eu ia falar, né? O que acontece? É bem interessante esse exemplo, né? Do reconhecimento da união estável, chamado de post-mortem, né? Post-mortem, acho que é isso. Não está no chat aqui, eu ia escrever aqui para mim. Post-mortem, está aqui. Post-mortem, que é posterior à morte, né? Post-mortem. Então, isto existe, tá? Isto existe na doutrina, existe na jurisprudência e tem sido usual e costumeiro nos dias atuais, né? Porque em tempos muito, né, distantes, as pessoas não se relacionavam sem se casar, né? Havia o casamento e ponto final. Com a flexibilização dos costumes nesse sentido, então existe aquela brincadeira até, né, de que juntado de boa fé casado não é? Mas essa questão que a doutora trouxe é muito pertinente no judiciário, muito interessante, muito bem colocada, mas muito bem respondida pelo doutor Leandro, né? Que fala aí, haverá sim o reconhecimento, né? Então haverá sim a possibilidade jurídica do pedido, haverá até o óbito, né? Até o óbito. Isso deve ser evidenciado, lembrando que evidências são provas, deverá ser evidenciado
por documentos, tá? Documentos públicos e notórios, né? O casal não era casado, mas tinha uma casa onde a conta de água era no nome dele, a conta de luz era no nome dela, né? Eles tinham planos de assistência médica, de saúde, era um plano era no nome dela, né? Compraram móveis eletrodomésticos licenciados no nome dele. Então, sabe quando essas contas se misturam entre o casal e eles conseguem e aí ele vem a óbito, por exemplo, né? E ela entra com o pedido no judiciário, e neste pedido imediato o juiz vai analisar as condições da ação, porque ela quer, né? Ela quer o reconhecimento da união estável durante o período em que ele estava vivo, né? E agora ele não estando vivo, né? O pedido não é contra ele. O pedido é para que o Estado, o juiz, reconheça a união estável para ela pleitear, aí provavelmente, né, direitos de herança, né, e direitos, muitas vezes, e na maioria das vezes, e eu já peguei casos, né, já peguei até vários casos, na verdade, né, direitos contra o INSS, né? Então, mas o primeiro momento é o reconhecimento da união estável. O segundo momento, eu não vou entrar nisso agora não, porque fica muito complexo, né? É porque são 3 ações. É um pedido de reconhecimento da união estável, reconhece. Aí esse pedido de reconhecimento, esta união estável reconhecida pelo INSS, agora eu tenho que homologar na Justiça Federal. Aí depois de homologado, eu tenho que entrar com a ação de aposentadoria. São 3 ações, né? Mas não vou falar disso aqui, né, que é muito complexo, né? Não é o momento, vai atrapalhar a questão aqui. Mas eu acho que foi respondido, né? Então, do ponto de vista da possibilidade jurídica do pedido, como o Leandro bem informou, né? Filho em comum, bom exemplo, né? Quando o casal tem filho em comum, também existe essa possibilidade de fazer o reconhecimento. Não é um casamento, tá? É o reconhecimento post-mortem, né? Ou seja, após a morte, após o óbito, é o reconhecimento da união estável no período em que eles eram, né, juntados, amigados, amaziados, né? Não importa, né? O termo nem são esses. O termo é se relacionando em união estável, né? Com o intuito de família, de conviverem juntos, mas sem a formalidade do casamento, que na minha opinião é muito importante juridicamente falando, mas os novos tempos, né, trazem esta opção de viver dessa maneira, sem a segurança jurídica do casamento, né? Mas que aí pode se requerer posteriormente. Então, a possibilidade jurídica do pedido há, né, até a data do óbito. É isto. Então, pessoal, possibilidade jurídica, deu exemplo aí de entorpecentes, jogo do bicho, né? Tratamos essa questãozinha aí, né? Então, o primeiro preenchimento, o primeiro requisito das condições da ação é a possibilidade jurídica do pedido. O ajuizamento da demanda, quando pendente, vamos dizer assim, quando eu faço o ajuizamento da demanda e está pendente, vamos dizer assim, a análise do recurso administrativo no INSS, né? Está pendente o recurso do INSS. Eu fiz um pedido no INSS, eu pedi a aposentadoria para o INSS, né? E aí o que acontece? O INSS não concedeu, mas também não negou. Aí eu já entro na justiça contra o INSS, requerendo danos contra o INSS, mas ele nem negou, nem concedeu. Então existe uma vedação aí, porque não há pretensão resistida do INSS ainda, não há. Ele não está dizendo, não, eu nego o seu pedido, não concedeu também, né? Mas não negou. Se não há a pretensão resistida, há uma impossibilidade jurídica do pedido, né? É claro que eu não posso ficar aguardando, né, eternamente, né? Ad eternum, né? O artigo 5º da Constituição, inciso 58, fala que o prazo deve ser razoável, proporcional, né, ao pleito, né? Deve atender à razoabilidade. O que é razoável em termos de INSS? Em termos de INSS, no mínimo 3 meses é razoável, né? Menos que isso é muito pouco, né? Agora também passou de um ano, aí já fica difícil entender.
Hoje é muito comum mandado de segurança para o INSS desistir do pedido, muito comum. O mandado de segurança, que não é da nossa aula, né, de teoria geral do processo, é de direito constitucional, porque o mandado de segurança, né, o que é o mandado de segurança? Contra ilegalidade, contra abuso de autoridade, né, e para garantia de direito líquido, certo e exigível. Eis o caso que nós estamos falando aqui: garantia de direito líquido, certo e exigível, mandado de segurança. Mas eu tenho que fazer as provas desse direito líquido, certo e exigível. Aí eu junto a minha guia do INSS, preenchida, paga, autenticada, 15 anos, 180 contribuições, junto minha certidão de nascimento, junto cópia da carteira de identidade, e ainda faço isso tudo autenticado, que não é necessário, mas eles exigem da gente que eu faça isso autenticado no cartório para provar que os documentos são legítimos, autênticos, né? O que mais? As guias da Previdência, né? E aí faço a prova aí de que eu tenho um direito líquido, certo e exigível. E eu fiz um pedido administrativo que não está sendo reconhecido, né? Aí, dentro da razoabilidade, eu espero 3 meses, 4, 5. Aí chega um momento e falo, não, aí não dá, não tem condições não, né? Aí, como o Leandro muito bem orientou, mandado de segurança, porque direito líquido, certo e exigível. Eu entro com mandado de segurança para requerer. E aí o que acontece com o mandado de segurança, pessoal? Sai na hora, né? Ah, professor, então por que todo mundo não faz isso, né? Como diz a minha mãe, né? Você não é todo mundo, porque as pessoas, não é que as pessoas não sabem, né? As pessoas realmente as pessoas não sabem, não buscam seus direitos, né? E não tem tanto advogado previdenciarista, né? No país, né? Muito dividido isso, né? Tá? E não se confunde advogado trabalhista com advogado da área previdenciária, são coisas diferentes. O pessoal costuma confundir, achar que é a mesma coisa e não é. Previdência é uma coisa, trabalhista é outra, né? Tem relação? Tem, mas não é a mesma coisa. Então, doutores, condições da ação, possibilidade jurídica do pedido, eis o primeiro ponto a ser preenchido no pedido imediato contra o juiz, né? Não passou, o juiz nega a procedibilidade face à ausência desta primeira condição da ação.